Vamos lá, minha gente. Turma do 9º ano, módulo 2, o dizer do silêncio. Vamos lá então, minha gente. Vamos fazer então uma releitura dessa página 22 do texto Não é tão simples cultivar o silêncio, já que nós estamos trabalhando uma revisão, e ao final vou fazer a conclusão desse texto. É muito difícil a gente encontrar esse silêncio, vamos dizer assim, 100%. O próprio John Cage, né, quando ele entra nessa câmara aqui, a enoica, né, ele mesmo, com todo o silêncio absoluto aqui, que a câmara acaba absorvendo qualquer tipo de ruído, ele acaba ouvindo o quê? Os sons do seu corpo, né, produzidos pelo sistema nervoso e pela pulsação. Vamos lá então corrigir os exercícios da página 22 e 23, ok? Vamos lá então para a correção do exercício número 6 da página 22. Leia o texto a seguir e depois responda. Nós já lemos o texto, né? O que o silêncio representa para você? É uma pergunta, uma resposta pessoal, tá? Eu coloquei essa daqui. No meu entendimento do professor, uma mudança de atitude, o que o silêncio representa para mim, tá? Um retorno ao meu eu interior, uma paz em momentos de reflexão e um equilíbrio na minha vida. O silêncio, ele para mim, ele tem que proporcionar isso, tá? Especialmente o equilíbrio. O silêncio, ele não pode causar um terror na minha vida. Ele tem que causar um equilíbrio, né? Tem pessoas que não gostam de ter o silêncio e ficam agoniadas. Por isso que preferem ficar no barulho o tempo todo. E muitas das vezes pode ser um medo de se encontrar com você mesmo e você fazer algumas reflexões da sua vida, da sua postura, né? Do seu jeito de ser, enfim. Mas no meu caso, é um equilíbrio para a minha vida, o silêncio, tá? Na página 23, aqui no Entre Atos, vem dizendo assim: o silêncio pode ter um significado em si, mesmo, ou pode abrir espaços para a criação de significados. Todos os silêncios são iguais? Ou há silêncios diferentes entre si? Caso existam silêncios diferentes, também são diferentes os significados que eles produzem, com certeza. Dentre os incontáveis momentos de silêncio, poderíamos citar, e aqui ele dá exemplo de vários tipos de silêncio: silêncio na hora da prova, silêncio da senzala. Aqui é a questão mais do medo, né? Na senzala, a gente já estudamos isso em história, né? O medo, né, naquele tempo da escravidão dos negros, né, de não fazer barulho, não incomodar, né, porque sabiam que teria a questão do castigo, né. O silêncio do quarto de dormir, isso daqui eu acho que já faz muito tempo. Hoje em dia as pessoas, os jovens, gostam de ouvir música para poder dormir, né, mas o silêncio do quarto de dormir é importante, ainda mais quando você quer se concentrar, quer pensar, quer refletir, tá? E tem vários tipos de silêncios aqui, tá? E logo depois tem os exercícios que nós vamos fazer a questão da correção, tá? Da página 23. Vamos lá então. Vamos lá então para a correção da página 23 aqui. Cite outros 3 tipos de silêncio. Eu também fiz, é algo pessoal, e eu coloquei aqui o que eu escolhi, tá? O Silêncio dos Inocentes, é até o nome de um filme antigo, mas é um filme muito bom, Silêncio dos Inocentes. O Silêncio da Consciência e o Silêncio da Culpa, né? São 3 tipos de silêncios que eu coloquei aqui, tá? Número 2. Leia os itens a seguir sobre alguns tipos de silêncio, o que provoca cada um deles. Lembrando, tá?
que as respostas a seguir, elas são exemplos que eu estou dando, tá? Claro que vocês vão ter outros tipos de resposta, tá? Mas lembrando que nós temos que entrar dentro desse contexto da importância do silêncio, né? O que o silêncio provoca, tá? Para não ter respostas respostas que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos trabalhando, tá? Então, é claro, cada um vai ter uma proposta dentro da pergunta. Eu vou colocar aqui as minhas, tá? As minhas respostas, tá? Então, vamos lá. O que provoca o silêncio nos alunos levado à sala do diretor? Vamos lá ver o que eu coloquei aqui. Medo de ser repreendido, né? De ser penalizado. Eu acho que dentro de algo racional, eu acho que é a grande preocupação, né? Do aluno, né? De ser repreendido, né? Às vezes fez uma brincadeira de mau gosto, mas não fez com aquela maldade. Quando existe a maldade, aí ferrou. Aí quebra mesmo esse relacionamento entre professor-aluno, aluno-professor. Não se esqueça que o professor, ele não nasceu pronto, ele também já foi aluno um dia. Então ele já passou por essas etapas, né? Que você acha que sempre está à frente do professor. Tá, não. O professor um dia já foi aluno. E detalhe, nós fomos aluno, eu tenho 53 anos, no tempo que nem tudo era permitido, né? Era uma coisa muito mais rígida, né? Era depois do pós-militarismo. O que provoca o silêncio nas igrejas? Eu também tenho a minha resposta aqui. Vamos lá. Respeito ao ambiente religioso, né? O costume e até mesmo o medo de ser repreendido, tá bom? E de ser inconveniente. O que provoca o silêncio da leitura? Vamos lá, a minha resposta. A necessidade ou a vontade de concentração. Sem sombra de dúvida, eu falei sobre a questão do dia de prova. Você tem que fazer uma boa leitura para poder responder, né? Matemática, tem aluno que é fantástico na área de exata. Mas se ele não compreender, não fizer uma boa interpretação do texto, até um problema que para ele é fácil, se torna difícil porque ele não teve concentração ou um silêncio adequado para ele poder ler o problema e fazer a solução daquele problema através de cálculos, tá? O que provoca o silêncio na sala do cinema? Vamos lá ver o que eu coloquei aqui. A necessidade ou a vontade de concentração, medo de ser repreendido ou de ser inconveniente, tá? A questão aqui do cinema é a mesma coisa que essa questão aqui do silêncio da igreja. Ninguém vai para o cinema para ficar ouvindo música, né? No celular sem o fone. Jamais, né? Ou ficar com papo paralelo. No instante, alguém vai chamar a sua atenção, tá? E aqui, o que provoca o silêncio no torturado? O silêncio no torturado, o que provoca, muitas das vezes, aliás, sempre, é a questão da lealdade e a determinação em não colaborar com o torturador e a questão da lealdade com quem seria prejudicado com uma possível eventual colaboração, tá? Ou seja, sempre vai ter um sentido para o silêncio de alguém. Beleza? Vamos lá no ano, apostila, página 24. Temos aqui a provocação e diz o seguinte: os textos a seguir são letras de músicas brasileiras. A primeira é do grupo de música pop J Quest, uma banda de Belo Horizonte, Minas Gerais, criada em 1993. A segunda, de autoria do compositor Nelson Motta e do cantor Lulu Santos, um dos pioneiros do rock brasileiro dos anos de 1980, década em que muitas de suas canções, dentre as quais Certas Coisas, fizeram sucesso.
após ler os versos das músicas ou ouvi-las, responda a questão a seguir. Vamos lá, nono ano, correção da página 26, beleza? Exercício, atividade número 1. Ambas as músicas falam sobre a comunicação de um sentimento. Lembrando que nós estamos trabalhando a questão das duas músicas. Uma do Jota Quest e a outra música do Lulu Santos. A do Jota Quest é Preciso, é a próxima parada. E a do Lulu Santos, junto com o Nelson Mota, são Certas Coisas, tá? Então vamos lá. Ambas as músicas falam sobre a comunicação de um sentimento, o amor. Qual a diferença entre as músicas no que se refere à manifestação desse sentimento, no caso, o amor? Vamos começar pela música do Jota Quest. Ela afirma-se, né, que é preciso falar, ou seja, precisa verbalizar sobre esse sentimento, sobre o amor. Não é isso? Ele precisa ser verbalizado na música do Jota Quest, tá? Ele precisa ser falado. Já na música do Lulu Santos, o amor é vivido e enunciado por meio do silêncio. Então você vai já corrigindo ou acrescentando e lembrando para você sempre fazer a lápis para poder corrigir e colocar a resposta correta, ok? Vamos lá na letra B. Identifique cada uma das letras, um verso ou um trecho que justifique sua resposta do item anterior, tá? Então, aqui a gente não pode se contradizer. Na letra do Jota Quest, o verso impossível não falar de amor. Ou seja, ele precisa ser verbalizado como nós colocamos lá em cima, tá? Como eu coloquei lá em cima, ele precisa ser verbalizado, né? Falado. Ou acredite no poder das palavras, né? Já que a gente está falando que o amor precisa ser verbalizado. E na do Lulu Santos, tudo o que cala fala, mais alto que o coração, já que o amor precisa ser enunciado por meio do silêncio. Então, as frases são encontradas lá nas duas músicas, tem que ir de acordo com a nossa resposta, tá? Na letra A. E silenciosamente eu te falo com paixão. Aqui as respostas. Ok? Lá no número 2, pede o seguinte. Na letra de Lulu Santos, lê-se: silenciosamente eu te falo com paixão. O falar mencionado neste verso é literal ou figurado? E aí? Ele é literal ou é figurado? Ele é figurado, tá, minha gente? Já que falar implica no uso de palavras emitidas oralmente, tá? Então aqui na música do Lulu Santos, né? Silenciosamente eu te falo com paixão, ele tem um sentido figurado, ok? Já que o uso das palavras implica o uso de palavras emitidas oralmente. Então ele é figurado, tá? Já que falar implica o uso de palavras emitidas oralmente. Letra B. Descreva uma maneira por meio da qual uma pessoa poderia falar com paixão silenciosamente. Eu acho que essa é a mais fácil de se responder. O olhar, a respiração, a expressão facial, o toque. Então essa considera a mais fácil, tá? Para responder. Ok? Número 3. Ambas as letras abordam a ideia de escuridão. Elas o fazem da mesma maneira? Justifique sua resposta. Com certeza. Tanto na música da música do Jota Quest como do Lulu Santos, elas falam de escuridão, mas cada uma emite uma opinião. Vai fazer o ouvinte, né, refletir sobre a questão do escuro.
Na música do Jota Quest, por exemplo, a resposta aqui é não, tá? Já vou adiantar aqui, a resposta aqui é não. Na música do Jota Quest, por exemplo, ela fala na questão que o escuro é apresentado como lugar do medo, né? Passa essa coisa do medo, né? Do escuro. Já na música do Lulu Santos, a escuridão é a condição para a existência da luz. Só existe a escuridão porque não existe a luz, tá? Ou seja, não fazem da mesma maneira, tá? Elas fazem da mesma maneira? Tá aqui a resposta, não. Ok? E aí a justificativa eu coloco a seguir. Na música do Jota Quest, o escuro é apresentado como lugar do medo. Já na música do Lu Santos, a escuridão é a condição para a existência da luz. Só existe a luz porque existe a escuridão. Ok? Tem um exercício aqui também falando mais um pouco da música do Lulu Santos, certas coisas, a música, e ele fala o seguinte: os compositores apresentam uma sucessão de ideias ou imagens, ou imagens, ou imagens. Vamos lá. Aqui na número 4, tá assim. Na música Certas Coisas, do Lulu Santos, os compositores apresentam uma sucessão de ideias ou imagens contrárias uma das outras. Complete o quadro abaixo, indicando os pares de contrários conforme aparecem na letra da música. Não adianta colocar coisas que eu entendo que é o contrário, mas não está na letra da música. Tem que estar exatamente na letra da música do Lulu Santos, certas coisas, tá? Você pode olhar na sua apostila e você vai conseguir fazer esse exercício. Então vamos lá. Som, mole, silêncio. Vai ver que existe lá na canção do Lulu Santos, tá? Escuridão. Escuridão, outra fácil, luz. Dia, outra fácil, noite. Sim, vai ser a negação, né? Não. Essa daqui eu acho que às vezes pode ficar um pouco confuso, mas como está na música, é só olhar o refrão lá, tá? Medo. Calar. Essa é outra fácil. Falar. Ok? Vamos lá para a letra B. Na letra B, a provocação é o seguinte: nos pares destacados acima, aqui acima, né? Os pares destacados aqui acima, indique quais contrários são, para você, uma resposta pessoal, para você, opostos. E aí vem entre parênteses, né? Ou seja, oposto é a negação um do outro. E quais são complementares? Ou seja, um não existiria sem o outro. Parece difícil essa daqui, né? Bom, nós já entendemos que o oposto, né, é a negação, tá aqui, um do outro. E complementares, um não existiria sem o outro. Beleza? Se nós formos fazer uma análise profunda, não é isso? E aqui está sempre em evidência a música do Lu Santo, a resposta é muito clara. Todos são opostos e complementares. Por quê? Um precisa do outro para existir. Ok? Beleza? Tá aí a resposta. Todos são opostos e complementares. Um precisa do outro para existir. Tá? Fazendo referência a esse exercício aqui que nós fizemos. Valeu, um abraço. Até breve, se Deus quiser.
Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.